Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo, esse é o canal Fica Ligado. Essa daqui é a nossa parte da aula, sobre ligações químicas. A gente está trabalhando com ligações covalentes. Na aula passada, nos vídeos passados, vocês viram que sobre ligação covalente simples ou normal. Agora nesse vídeo você vai ver sobre ligação covalente dativa, antiga dativa, que hoje é chamada de coordenada. Então existe um tipo específico, um tipo especial de ligação covalente que é chamada de coordenada, que é quando um átomo que já está estabilizado, ele é obrigado a emprestar um par de elétrons para outro átomo poder se estabilizar. Pode ser um par de elétrons, pode ser um ou mais pares de elétrons. Na química mais aprofundada, chama-se isso de expansão da teoria do octeto, mas isso daí já é um outro assunto mais lá para frente, na química de nível superior. Então vamos ao quadro comigo para ver sobre ligações covalente coordenada. Vamos lá? Bom, então aqui, aula de química, ligação covalente coordenada. Conforme está escrito aqui, antigamente era chamada de dativa. É o tipo de ligação química em que um átomo já estabilizado empresta entre aspas, um ou mais pares de elétrons para o outro átomo poder se estabilizar. Então, essa ligação aqui é chamada de ligação covalente coordenada. Quando o átomo já está estável, já está estabilizado com 8 elétrons na última camada, ele é obrigado a emprestar um par de elétrons para o outro átomo se estabilizar. Essa é a nossa ligação covalente coordenada, hoje é chamada coordenada, antigamente é chamada dativa. Então aqui, quais são as moléculas que fazem esse tipo de ligação? Ligação covalente coordenada, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, o O3, que é o ozônio presente na estratosfera, que protege a gente da ação dos raios ultravioleta, o monóxido de carbono, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Essas são as moléculas que fazem esse tipo de ligação aqui. Ligação covalente coordenada ou dativa, conforme está aqui. Então, em todas essas moléculas, o átomo central aqui, ele já está estabilizado, mas só que ele é obrigado a emprestar um ou mais pares de elétrons para o outro átomo se estabilizar. Vamos ver aqui um exemplo? Aqui, você vê aqui dois elementos químicos, dois ametais. Família 6A, que é a família dos calcogênios. Então, o enxofre, ele tem o quê? Ele tem 6 elétrons na última camada. O oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. Essa daqui é o quê? É a molécula de dióxido de enxofre. O que vai acontecer aqui? O oxigênio, ele precisa de 8 elétrons para poder estabilizar, poder obedecer à teoria do octeto. O enxofre também precisa de 8. E esse oxigênio também precisa de 8. O que vai acontecer aqui? Esse oxigênio aqui, ele vai fazer ligação covalente simples com esse enxofre aqui. Então aqui, ele vai compartilhar esse elétron com esse elétron aqui do enxofre. Tá vendo? E vai também compartilhar esse elétron aqui com esse elétron aqui do enxofre. Aí a ligação covalente simples. Professor? Mas de onde é que entra a dativa? A dativa é o seguinte, o enxofre já está estabilizado, não está estabilizado? Ele está com 8 elétrons na última camada. Por quê? Porque ele compartilhou 2 aqui com o oxigênio. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, esse enxofre aqui vai pegar esses 2 pares de elétrons aqui e vai doar para esse outro oxigênio aqui poder estabilizar. Ele vai emprestar. Tá vendo? Aqui é ligação covalente normal, já aqui é ligação covalente dativa. Por quê? Porque o enxofre, já estabilizado, é obrigado a quê? Pegar esses pares de elétrons aqui e emprestar para o oxigênio para ele poder estabilizar. Então, tanto o enxofre como os 2 átomos de oxigênio estão estabilizados nessa molécula. Como é que eu represento a fórmula estrutural? Ora, a fórmula estrutural do dióxido de enxofre vai ser o seguinte, 2 traços aqui. Esses 2 traços aqui representam o quê? Representa a ligação covalente simples. E como é que eu represento a ligação covalente dativa? Ou coordenada, quando existe empréstimo de um par de elétrons. Eu vou o quê? Eu vou colocar a setinha para cá, tá vendo? Então, essa seta indica o quê? Indica a ligação covalente coordenada ou dativa, Aqui, outro exemplo, trióxido de enxofre, SO3, Então, o trióxido de enxofre a gente vê o seguinte, a gente vê átomos aqui da família 6A, que é a família dos calcogênios. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, esse oxigênio aqui, ele vai fazer uma ligação covalente simples com esse átomo de enxofre aqui. Ele tem 6, ele precisa de 8. O oxigênio também tem 6, precisa de 8, para poder obedecer a teoria do octeto. Então, o oxigênio aqui, ele vai fazer uma ligação covalente normal
vai compartilhar elétrons com esse átomo de enxofre aqui. E esse oxigênio aqui também vai pegar esse elétron aqui e vai compartilhar esse elétron com esse átomo de enxofre aqui. Pronto, ligação covalente é normal ou simples, tá? O enxofre já está estabilizado, o oxigênio também. Aí chegam outros dois oxigênios aqui para poder reagir, poder integrar essa molécula, já que é SO3, trióxido de enxofre. O que vai acontecer aqui? O enxofre vai pegar esses dois aqui, ó, esses dois pares de elétrons aqui e vai emprestar para esse oxigênio aqui, poder estabilizar. A mesma coisa vai ocorrer com esse oxigênio aqui de cima. O enxofre o quê? Vai pegar esses dois pares de elétrons aqui e vai emprestar para esse oxigênio aqui, ficando assim, ó. Na estrutura de Lewis, que representa os elétrons da última camada, vai ficar assim. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer isso daqui, ó. Como é que eu represento uma ligação covalente simples e dativa? Ó, aqui eu vou colocar dois traços, ó. Um traço aqui, outro traço aqui, tá? Representando o quê? Ligação covalente simples. Dois pares de elétrons foram compartilhados entre o enxofre e o oxigênio. E agora a dativa? Eu coloco uma seta para cá e outra seta para cá. É assim que eu represento a fórmula estrutural do trióxido de enxofre, indicando o quê? A seta indica o quê? Ligação covalente coordenada, tá? Antiga dativa, e aqui ligação covalente simples. Vai ficar assim. Então essa foi a minha primeira parte, né, dessa aula aí, sobre ligações covalentes coordenadas e dativas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e rumo à parte 2. Tchau aí e bons estudos.